Então, boa tarde a todos. Essa gravação está sendo aqui na minha residência, em especial para que todos, todas possam me escutar com clareza, né, sobre a nossa aula 17. Olha, já estamos no finalzinho da reta, nesse segundo período. E nessa aula 17, ela estará disponível na rota ainda hoje, para que você assista, para que você anote todas as informações, porque é algo muito especial. Eu vou estar tratando sobre o nosso relatório final. Vamos lá? Então, eu trago aqui, né, o nosso objetivo da aula, né, é compreender a estrutura, né, o template de como será estruturado o nosso relatório de estágio de gestão escolar, valorizar o nosso registro, porque é ele que confirma, a partir do relatório, né, das atividades executadas e das fichas preenchidas, é que confirma e consolida, de fato, o nosso estágio realizado, tá? Preencher as fichas de forma coerente, de forma correta, né? De acordo a todas as orientações, a cada anexo ali pretendido, tá? E cumprir os requisitos, né? A nossa requisito final, que é esse relatório, que confirma de fato o segundo período, é, realizado com sucesso nesse estágio supervisionário de gestão escolar. E ele tem um peso de 3,5 pontos, né? Ele tem um peso avaliativo de 3,5 pontos, então é um peso bem considerável, né? E dando sequência, passaremos para a próxima lauda agora. Vamos falar sobre a importância do registro? Por que que é importante o registro do nosso relatório final, né? Nós tivemos várias atividades e elas foram se complementando, né? Então, nós tivemos um relatório parcial, análise descritiva da entrevista com a gestora ou com a líder da escola. Vocês fizeram uma reflexão também sobre um estudo de caso no fórum coletivo, né? Nós debatemos e fizemos reflexões críticas a partir do seminário, análise também do outro estudo de caso pedagógico e administrativo, ambos em sincronia com a nossa disciplina de gestão administrativa, né? Então, o relatório ele é importante porque ele marca memórias na nossa vida. A vocês que leram o meu artigo, né, publicado sobre as minhas memórias, né, pedagógicas, minhas memórias de infância, ao que me trouxe esse eixo de estar educadora, né, de conseguir multiplicar essa profissão na sociedade onde eu resido, vocês perceberam que ali nas minhas memórias, deixa elo social, elos de infância, elos emocional, elos de superação, né? Então, o registro, o relatório, ele não é apenas um documento a ser engavetado ou ficar exposto em estante, né, de biblioteca, laboratório, temáticos, né, mas ele é o espelho da minha formação. É nele que reflete o que eu realmente vivenciei, o que eu experimentei nesse processo formativo acadêmico, porque quando nós assumimos o papel de educador, a gente nunca deixa de aprender. A gente sempre estará buscando novas experiências, e isso é bom, contribui tanto para meu ego pessoal, como para o meu ego profissional, tá?
Então, são memórias reflexivas, traz desenvolvimento profissional, como eu disse anteriormente, aqui numa fala breve, né? Ele serve também como avaliação acadêmica, e isso é um ponto que a gente precisa ponderar, né? Mas também traz por si uma comprovação documental, né? E se ele estiver com algum vestígios, né, com algo errado, com rasura, com falta de informação, nós vamos ter que refazer. Nós vamos ter que refazer até a gente acertar, até a gente conseguir alinhar, tá? Que é uma documentação séria, né? Se vier uma inspeção do MEC ou uma inspeção do Conselho Estadual de Educação, né, e certificar lá que o dossiê da acadêmica do segundo período, e essa acadêmica já está quase formando, né, mas que ficou algum vestígios para trás, lá no segundo período, no seu estágio de gestão escolar, ela vai ter que refazer. E vai ter que refazer tudo. Não é somente o que ela não descreveu ali errado, não. Ela vai ter que refazer tudo. Então, por isso que, às vezes, a professora de estágio é taxada de enjoada, né? Ai, meu Deus, não aguento mais aquela professora. Eu já fiz, vou ter que refazer de novo, vou ter que assinar de novo, vou ter que buscar, carimbar de novo. Só por causa dessa rasurinha aqui. Tem que refazer. Podem continuar me chamando de chata, não tem problema. Eu também passei por esse processo enquanto estava na experimentação acadêmica de curso de pedagogia, né? Então, às vezes a gente tenta, insiste, mas não temos razão. Então, para se dar sequência, né, a uma documentação séria, concentrada, né, ela precisa ser feita com paciência, com calma, o preenchimento, com atenção, a partir das orientações das aulas, a partir das orientações das aulas que a professora está passando, com as tutoras, professora Joyce, professora Clarice, né? Que com certeza não haverá erro, tá? E a importância do estágio, ele não é achismo, né? A importância do estágio é uma responsabilidade e que a gente vai trazer a cada período um experimento novo. Olha só, vocês já estão indo para o terceiro período, que bênção de Deus, né? Já vão começar a experimentar a regência, observação e a regência da educação infantil. Então, agora sim, vocês vão se reencontrar, vocês vão realmente experimentar o prazer da sala de aula, o prazer de estar, né, colaborando com professores e tendo o luxo de gozar do carinho das crianças, que vocês irão amar demais. Fique na expectativa, né? Fiquem na expectativa. Dando sequência, né? Então, eu trago aqui para vocês, no modo geral, tá? O esqueleto, a estrutura do nosso relatório final. Nosso relatório final, ele tem uma estrutura diferenciada do relatório parcial. O relatório parcial, ele trouxe mais uma roupagem sobre as primeiras práticas na escola vivenciadas, né? Que foram análise do PPP, entrevista, né? Com a gestora, análise de documentos normativos, né? Então, ele trouxe uma observação, assim, mais documental, né? E a segunda pegada nossa de estágio já trouxe mais uma observação da prática do plano de pedagógico, plano da coordenação, né? Da prática da gestora ou da liderança da escola, né? Uma ação prática realizada na escola,
né? Então, nós temos aqui a estrutura. Na introdução, esse é o sumário, né? Eu vou repassar novamente, falando e mostrando aqui a estrutura novamente do nosso relatório, mas eu chamo atenção aos pesos avaliativos aqui. A introdução nós temos 0,30 pontos, o objetivo 0,30, a descrição da escola 0,25, a observação da gestão 1 ponto, tá? Análise e discussão 0,30, considerações finais 0,30, referências bibliográficas conforme a BNT 0,30 e anexo e fichas e fotos 0,75 pontos. Ao todo, a gente fecha em 3,5 pontos a avaliação do nosso relatório. É um peso bem considerável, tá? E aí eu vou agora repassar para vocês, né, o que realmente nós vamos estar observando em cada tópico, tá? Aqui eu trago em especial a observação da gestão escolar, ele tem um ponto de peso, e nós vamos falar sobre o planejamento e organização, vocês visualizaram bem isso, observando a prática, né, educativa do líder da escola, sobre a tomada de decisões, sobre a liderança, sobre a comunicação, como que ela é realizada na escola, sobre a gestão de recursos, como que está sendo o investimento dos recursos na escola, e o acompanhamento e avaliação, né? Porque a gestão em si, a liderança da escola, ela não é somente processo avaliativo, ela precisa observar as 4 dimensões, as 4 dimensões em si, a pedagógica, administrativa, financeira e a jurídica, tá? Então, essas 4 dimensões, ela perpassa sobre o trabalho do gestor. Então, o gestor, ele não é somente um mero administrativo, ele também é pedagógico, e é o maior eixo de preocupação da equipe diretiva, é o eixo pedagógico, né? E aí, cada pontuação dessa vale 0,2, 0,20, né? Fechando em 1 ponto. Não se preocupe, eu vou descrever cada tópico do relatório para que não haja dúvidas, tá? Fichas e monitoramento, né? Então, as fichas são a documentação obrigatória, tá? Todos os documentos devem ser assinados, incluídos nos anexos do relatório. Olha o preço, 0,60. Olha só o tamanho desse peso. São 6 anexos. No primeiro estágio, nós trabalhamos com 5 anexos, né? E agora a gente vai incluir a declaração de conclusão de estágio, que é ali que eu, mas as outros professores, estaremos validando sua nota, tá? Assinando no Gov, colocando lá o seu conceito final, que é a soma de todas as atividades que você realizou no estágio, tá? Então, a carta de apresentação, né, já foi bem esmiuçada. Eu vou tornar a explicar sobre a carta de apresentação, termo de aceite, né, termo de compromisso, plano de estágio, fichas de frequência e avaliação, e agora, por fim, nós estaremos adequando e acoplando no escaneamento em um documento único. Não é foto, tá? Não é mais de um documento em uma folha única, é cada anexo em um documento, uma folha única, para que seja visível. Não pode ser imagem tremida, não é foto, gente. É escaneamento em documento único. E não pode ter rasuras, não, inclusive, vocês encaminharam para a gente, na primeira etapa do relatório parcial, as fichas. Ao analisar, meu Deus, gente, vamos observar as orientações aqui. Vamos observar essas orientações das aulas, onde cada aula foi
validado essa fala por várias vezes. Não usar somente uma caneta, não usar mais de uma caneta, né? Preencher o anexo 5 de acordo ao cronograma. O estágio da primeira etapa, nós tivemos alguns encalços, tivemos que aumentar períodos de estágio, mudamos data, alteramos semana, né? Já na segunda etapa de estágio, nós não mexemos no cronograma, foi do dia 4 de maio a 15 de maio. Então, se lá na sua ficha de avaliação, se você entrega agora, né, essas datas com registro de abril, que antecede esse período de estágio, de março, está errado. Não fecha nem o meu plano de ensino. Então, vamos ter muita observação nessas datas, porque senão vai voltar. Se não tiver carimbo da escola, vai voltar. Se não tiver assinatura, vai voltar. Tá? Então, assim, sinto muito. Vão xingar mesmo a professora, mas é uma orientação que não é de hoje que a gente vem falando, né? E precisa ser, ela está direitinha, corretinha, para que não haja erros de dados confiáveis, conforme o cronograma, conforme meu plano de ensino nos documentos, tá? E sem falar da sequência de cada aula, né? Então, seguindo, né? Nós temos aqui o outro template que diz no nosso relatório agora final, tá? A vocês pontuarem fotos, tá? No máximo 3 imagens por relatório, tamanho 10 por 10, identificar com legenda descrita o que significa essas fotos. Não é foto de pátio, não é foto de secretaria, não é foto de refeitório, é imagem de vocês estagiando, do evento sendo realizado. Não é foto da fachada da escola, é foto de vocês, é imagem de vocês estagiando, de realizando cada etapa do estágio, tá? Então, a imagem, elas precisam vivenciar o estágio, tá? E outra situação muito importante, as fotos precisam ser autorizadas, tá? E o formato do relatório. Inclusive, na nossa rota 17, eu coloquei lá a normas, tá? A da ABNT. Vocês clicam lá no linkzinho, tá? Tá acima do artigo que foi colocado na rota também, e vocês vão abrir o livro, e-book, para verificar e certificar cada normativa do relatório, tá? Porque na BNT nós vamos ter ali normativa só para referência, normativa só para parágrafos, normativas para títulos, subtítulos, tá? Então, vocês vão se identificar a cada indicação da norma da BNT, tá? E nossas atividades agora, elas se destacam na rota 17, na aula 17, tanto para postagem do relatório, como para postagem das fichas. Ué, professora, para postar a ficha também? Sim, para postar todas as fichas de novo, para agora eu validar. Se tiver certinho, passa o relatório e as fichas. Se não, retoma para fazer a correção. E vocês têm o prazo até o dia 16. Até o dia 16 para postarem o relatório na rota. Aqui nós temos a redistribuição de pontos para cada atividade descritas no nosso relatório. Introdução 0,30, objetivo 0,30, descrição da escola 0,25,
Gestão, planejamento, de liderança, de comunicação, de recurso de acompanhamento, 0,20. Análise e discussão, 0,30. Considerações finais, 0,30. Referências, 30. Anexo ficha, 60. E as fotos, 0,15. Então, nós temos aqui algumas dicas de ouro, né? Para passar para vocês. Eu subo agora para vocês, né? Então, ao postarem, e antes, e no decorrer da minha elaboração, do meu relatório, junto com o meu grupo, professora, eu vou fazer de grupo, né? Então, só um do grupo posta? Não. Todos precisam postar na rota, a rota é individual, seu histórico é individual, sua matrícula é individual. Todos precisam postar na rota, tá? Então, precisa ter clareza e objetividade, fazer uma revisão do documento com relação à ortografia, gramática, coerência, coesão, observar se os dados estão de acordo com o que foi solicitado na prescrição do seu relatório. Não é perguntas e resposta, quero deixar bem claro aqui. É um trabalho científico, vocês precisam construir parágrafos que inclua todos os destaques que ali estão propondo, tá? Ver, observar o formato e a coerência, prioridade, cumprimento do prazo, verificar o número mínimo de lauda e o máximo de lauda, né? Inclusive, eu tinha até comentado na aula anterior que nós tivemos, que eu coloquei poucas laudas no nosso relatório, né? Só as fichas supre essas laudas, né? Mas são anexos, não vai fazer diferença, não vamos ao ponto do anexo, vamos observar o texto dentro do trabalho, tá? Podem priorizar com relação a dentro do próprio relatório, não contem com anexo, tá bom? E a postagem correta, né? Na rota 17, tá? E é importante, né, que a gente priorize, é a nossa última atividade. É a última atividade do nosso semestre letivo. Né? Então, aqui eu deixo para vocês, né, a mensagem, né, de boas escritas, mas antes da gente fechar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês esse documento aqui. Lá na nossa rota 17 aparece esse artigo, formação docente, estágio supervisionário e gestão escolar, tá? É um artigo curtinho, ele tem 10 páginas, se não me engano, tá? Ele fala sobre essa experiência no estágio de gestão, tá? É algo que pode também trazer alguma ideia para vocês de como vocês vão complementar, né? Ou como vocês vão resumir, né? Esse nosso relatório final, tá? Aí aqui eu trago para vocês o nosso roteiro do relatório. Não façam confusão. Esse roteiro está na aula 15, que nós tivemos uma aula 15, que foi gravada sobre o relatório final, e no dia 21 de maio. E no dia 22 de maio foi o primeiro encontro do seminário com a professora Aldísia, no seminário integrado. Então, lá no roteiro, na aula 15, nós temos o modelo padrão também deste relatório, tá? E temos aqui na rota 17 também o modelo padrão do relatório. Vamos lá? Agora eu vou orientar cada um sobre o nosso roteiro padrão do relatório, tá? Então, aqui nós temos, aqui é a primeira lauda. Não mude isso daqui. Pessoal, siga os documentos padrões. Não tire esses timbre, não pegue uma outra caixa aberta de Word,
tá? Um outro documento em branco e descreva. Não, vocês precisam aprender a trabalhar nos documentos padrões, ao qual são recomendados para vocês, tá? Outra informação importante, anotem isso. Todas as atividades na plataforma é em PDF, não é em Word, é em PDF, tá? Isso também a gente leva em consideração e tira ponto, tá bom? E assim, sempre está observando a rota que você postou a atividade, porque a nossa disciplina é diferenciada das demais. Nós não fazemos avaliação A1, A2, então é um complemento, né? Ele é uma sequência. Então, atividade 1, 2, 3, 4, e essa aqui é a quinta agora, e última, que nós vamos juntar todas essas informações e gerar a sua média final, tá? Então, essa é a capa do nosso relatório, estágio supervisionado, obrigatório, etapa 2, gestão escolar. Aqui, ó, detalhe, se você é de Colinas, você vai deixar só o nome de Colinas 2026/1. Se você é de Pedro Afonso, você vai deixar só o nome Pedro Afonso 2026/1. Ah, professora, eu fiz minha inscrição, Pedro Afonso, mas eu sou de um outro município próximo. Você vai registrar o seu polo de registro, o seu polo de matrícula, tá? Você vai colocar aqui. Entenderam? Tem pessoas que deixam tudo. Não, gente, não prestou atenção na aula, não registrou nada no caderno, está fazendo as coisas de forma aleatória, tá bom? Nesse relatório, nós vamos ser um pouquinho mais descritivos com relação às correções, tá? Vamos lá? A lauda 2, o seu nome, continua o relatório de estágio. Aqui, esses dados aqui é importante, ele precisa estar aqui descrito, tá? Relatório de estágio, apresentar a disciplina de estágio previsionado, obrigatório, componente curricular do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, polo, aqui você vai registrar o nome do seu polo, é o nome do teu polo, tá? Como requisito para a obtenção do título de licenciatura em pedagogia. Professora orientadora, Alessandra Nunes Escobar, tá? E aí a gente aqui, ó, novamente, nome do polo, pessoal, nome do polo, tá? E o ano de referência. Nós estamos no 2026/1. Vocês estarão no próximo período, 2026/2. Nós agora somos nome do polo 2026/1. Vamos para o sumário? Muitos sumários, muitos relatórios sem a paginação aqui. É errado. Isso aqui não é enfeite, ó. Isso aqui é para vocês colocar a paginação de todos esses itens aqui. Então, eu vou preencher esse campo por último, depois que eu construir o corpo do meu relatório, tá? E vou seguir colocando a paginação de cada item que está aqui presente. Certo? Em sequência, nós vamos para os tópicos, que vocês vão construir o texto, tá? Então, na introdução, o que cabe aqui na introdução? Pessoal, vou reorientar novamente. Não é perguntas e respostas, não é questionário, tá? Não é perguntas e respostas. Vocês vão apresentar o objetivo do relatório descritivo de estágio, contextualizando a importância da observação da gestão escolar. Em um parágrafo, vocês conseguem fazer essa introdução. 1 ou 2 parágrafos, vai depender da sua contextualização, né, do como você vai descrever esse objetivo, tá?
Lembrando a vocês que estão na aula anterior, do dia 21 de maio, eu fui bem clara onde vocês vão encontrar esses objetivos. Lá no nosso roteiro das aulas, e nas aulas que eu trabalhei, os relatórios, tá? Onde, quando nós fomos a campo, então ali estará o objetivo, tá? Do nosso relatório descritivo, do nosso estágio descritivo. Nós vamos vir para objetivos específicos, tá? Esses objetivos aqui, tá? Ó, presta atenção, objetivo do relatório descritivo. Objetivo, definir os principais objetivos do estágio. Qual foi o objetivo do estágio? Da análise documental, da entrevista, da observação da prática, da análise do plano de ação do coordenador pedagógico. Aqui cabem os objetivos específicos. E eu tenho certeza que no momento que eu estiver corrigindo todos os relatórios, que eu leio cada um, eu vou observar quem realmente assistiu essa aula de hoje. Porque na aula do dia 21 de maio eu não fui bem clara com relação a esses objetivos aqui, tá? Olha só a pegadinha para vocês. O próximo ponto é sobre a descrição da escola. Nome, localização, né, etapas de ensino que ela está inserida, um breve histórico e missão da escola, e estrutura organizacional, número de alunos, professores e funcionários. É uma descrição prévia, tá? Em parágrafo, não é perguntas e respostas, não é questionário isso daqui, não. É em parágrafos. Vocês vão descrever que é um artigo, que é um trabalho científico. Esse relatório é um trabalho científico de graduação, tá? Então, a gente já está preparando vocês para esse estágio, para esse formato, tá? Então, siga as orientações conforme nós estamos aqui descrevendo para vocês, tá? No próximo tópico, é as observações da gestão. Primeiro, planejamento e organização. Então, eu vou descrever como que a escola planeja suas atividades e organiza seu calendário. Parágrafo. Não é. A escola planeja suas atividades, pam, 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 e organiza o calendário, pam, pam, pam. Não, é em parágrafo. Vou descrever, é um documento científico. Bom? Depois eu vou vir aqui para lideranças e tomada de decisões. Descrever como as decisões são tomadas e qual o sentido de liderança predominante. Qual que é o estilo? Falei, é nome errado, sentido, é estilo. Qual é o estilo dessa liderança? É autoritária? É humana? É democrática? Como que é a liderança dessa escola que você estagiou? Tá? Então, vocês podem contextualizar teoricamente, segundo Vitor Paro, né, ele fala sobre os estilos de liderança, né, e coloca lá uma descrição teórica de Vitor Paro, um exemplo, tá? Ou de Gadotti, tá? E aí vocês podem descrever após essa menção teórica, tá? Luísa Luque. Então, nós temos vários teóricos na área da educação que trata sobre esse estilo de liderança, tá bom? Comunicação, como vocês vão relatar, como se dá essa comunicação interna e externa. Não é só dentro da escola, fora da escola também, tá? Analisando as suas eficácias, bem como se define a rotina dessa liderança no cotidiano escolar. E eu acredito que isso ficou bem claro no momento que vocês se apresentaram na escola, que vocês entrevistaram a liderança e que vocês observaram a rotina de trabalho dela.
tá? Gestão de recurso, descrever a administração de recurso humano, financeiro e materiais. Como que é essa organização? Como que é essa redistribuição? Há pessoas responsáveis por essa gestão de recursos? Ou é só a liderança, só a gestora que é responsável? Como que é feita toda essa administração, essa reorganização dos recursos? Podem também teorizar, colocar alguns teóricos que falam sobre a gestão de recursos na escola, tá? Vocês têm a possibilidade e autonomia da criatividade para enriquecer o seu trabalho, seu relatório, tá bom? Acompanhamento e avaliação, relatar os métodos de monitoramento do processo, resultados dos estudantes, a contribuição pedagógica e administrativa na escola, certo? Todos esses tópicos aqui que eu estarei observando sobre a observação da gestão escolar, ele tem um peso de 1 ponto, né? Cada um vale 0,2. Quase finalizando, nós agora vamos para o próximo item, que é análise e discussão. Vocês vão discutir e analisar entre si. Tá de grupo? Com grupo. Tá de dupla? Com a dupla. Tá sozinho? Solo. Tá? Vocês vão descrever sobre as práticas observadas com base em teóricos e estudos sobre a gestão. E vão comparar essas experiências que vocês vivenciaram, né? E os referenciais teóricos que a gente já citou, que a gente trabalhou nas aulas, nos nossos artigos, né? Em cada rota ali postado, né? No curso, de acordo com o período de estudo. Então, vocês vão comparar essas experiências que vocês vivenciaram, né, de acordo com os referenciais teóricos que a gente sempre veio trazendo em vídeos, né, em microfrases, tá, em falas para vocês. Considerações finais. Vamos lá. As nossas considerações finais, vocês vão construir uma síntese, né, dos conhecimentos e competências desenvolvidos no estágio, tá? Vocês vão refletir sobre a experiência e dar sugestões para melhoria na gestão, né? Ou na liderança que vocês observaram, né? Então, a gente vai estar fazendo esse contraponto. Ui, eu acho que eu tirei bem da tela de vocês o material. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ok, beleza, né? Então, vocês vão fazer essa redimensão, tá? Refletir suas experiências e sugestões para melhoria da gestão entre vocês. Vocês não vão na escola falar, ó, gestora, ó, coordenadora, ó, orientadora educacional. Você precisa mudar nisso, 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 conforme a professora acha que é sugerido, conforme a gente certificou aqui no nosso processo de estágio. De jeito nenhum. Nós vamos tratar desse assunto entre a gente, tá? Entre a gente e discutir entre nós, o grupo, tá bom? E aí, por fim, as referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas, elas precisam estar de acordo às normas da BNT. Se vocês pegarem algum teórico, precisa retirar a fonte desse teórico que ele foi citado, tá? Se vocês pegarem algum objetivo lá da rota, qual rota que vocês tiraram o objetivo, tem que citar, tá bom? Sempre respeitando as normas da BNT,
Tá? E aqui a gente ainda traz algumas orientações, né? Anexos. Aqui está o calcanhar de Aquiles. Essas fichas. Aqui está bem claro como é que deve estar as fichas. E aí, agora nós vamos pautar cada uma dessas fichas, tá? Eu vou apresentar para vocês e a gente retoma para a nossa rota. Olha só. Aqui eu trago para vocês o anexo 1. Este foi apresentado. Primeira vez que eu fui na escola, né? Me apresentar para o estágio, correto? A primeira vez que eu fui na escola, eu mostrei essa ficha, me apresentei, né? Entreguei, solicitando o meu passe para estar ali, realizando o estágio do segundo período, né? O prazo que a gente entregou as fichas para vocês, está aí a data, inclusive esse material se encontra na rota, a partir do momento que trouxemos as orientações para vocês estarem indo à escola, assinada por mim, né? Então, todos vocês tiveram em mãos essa ficha. Ao apresentar essa ficha, vocês também levaram para a escola o termo de compromisso. Isso mesmo. O termo de compromisso. O termo de compromisso a gente já entregou para vocês prateado, preenchido com algumas informações, né, para ganharmos tempo e espaço, né? Então, com o nome das professoras, da supervisora, da coordenadora do curso. Então, vocês estavam responsáveis para responder a identificação do concedente da escola e a identificação de vocês, do estagiário. Esses dois campos aqui, era vocês que deveriam estar preenchendo. Campos esses com uma caneta específica, não trocar de cores, fica feio o documento. Ou preencher de forma digitalizado, né? Preenchendo pelo computador, notebook, não sei. Mas não usar mais de uma caneta esferográfica. Ou era tudo preto, ou era tudo azul, né? Então, aqui, nome da concedente é o nome da escola campo, repete o nome da escola. Nome do supervisor da escola campo, é o nome do diretor, gente, é o nome da diretora, do diretor, ou do aquele líder que te atendeu e que estará te acompanhando até o final do curso, dessa disciplina, desculpa, nesse período de estágio, tá? Identificação do estagiário, teu nome, matrícula, telefone, CEP, e-mail institucional. Não é e-mail pessoal, é o e-mail que foi criado no ato da sua revalidação da tua matrícula, tá? E o seu endereço pessoal. Aí a gente vem para as outras laudas. É importante destacar para vocês que, ao escanear esse documento, que tem 6 páginas, vocês precisam escanear ele todo. Eu não quero a lauda 1 e a lauda 6, que é essa lauda, né, que está aqui, ó, com as testemunhas, a data, o nome o seu nome, o nome do supervisor de campo, que é o nome do diretor da escola, testemunha. Não. Muitos dos nossos acadêmicos encaminharam fichas para mim assim, ter o anexo 2, a primeira página e a página 6. Não, está errado, é o documento todo. Cada um numa folha. Escaneamento da mesma maneira que vocês estão vendo aqui, ó. Um por página, de forma nítida e clara. Eu estou aqui no meu Zoom, 161,08%. Se eu baixar para 120%, 116 que veio agora, 120, para mim ainda continua nítido. Não tem nada tremido aqui. Está nítido a página. É assim que é para ser encaminhado todos os anexos, tá?
Viemos para o anexo 3, que é a carta de aceite. A carta de aceite vocês iriam preencher, né? No caso, o gestor, o líder, né? Eu, diretor da escola, né? Aceito fulano de tal, matrícula e a data, e assina e carimba. Todos os documentos precisam ter, a partir do anexo 2, todos os documentos têm que ter carimbo da escola. CNPJ da escola ou do termo de criação da escola, da portaria de autorização de funcionamento da escola. Todos os documentos, a partir do anexo 2 até o anexo 5, precisa ter esse carimbo da escola, tá? Aí nós viemos aqui para o anexo 4. O anexo 4 também, vocês já receberam redondinho, né? Já preenchido, né? Já preenchido o anexo 4, que é o plano de atividades, o que seria realizado na escola nesse período de estágio, né? Então, o que seria realizado? Aqui, vocês iriam identificar o seu nome, matrícula, CPF, RG, telefone, e-mail institucional. Aqui já está pré-preenchido o nome da escola, vocês iriam colocar, e o nome do supervisor de campo, que é o nome do diretor da escola, ou aquele líder que te recebeu. 60 horas aqui já está pré-requisito preenchido, já foi preenchido para vocês, né? Aqui preenche o professor, o supervisor de campo, né? Que é a professora, não, da instituição concedente. Aqui é o ensino, instituição concedente, não é o nome do supervisor de campo, é o diretor, né? Para ele ter ciência dessa ficha. E aqui a data que vocês estavam em análise, em diálogo com ele e colhendo as informações sobre o estágio, que, segundo o nosso cronograma, se encerrou dia 15 de maio. Quem não conseguiu fazer nesse período, ainda teve alguma semana para frente, mas foram aqueles acadêmicos que tiveram maiores dificuldades mesmo, assim, questão mesmo difícil de saúde, outras coisas, mas com o nosso acolho, nosso autorizo, tá? E aí a gente vem para o próximo anexo. Esse anexo que eu queria chegar. Esse anexo é um anexo, gente, muito importante, porque é nele que descreve a minha frequência de atividades realizadas na escola. Então, eu tenho aqui meu nome, polo que eu me matriculei, cidade, matrícula, estado, isso aqui vocês vão preencher. Nome do supervisor orientador de estágio, professora Alessandra Nunes Escobar, tá? Nome da instituição de ensino, nome da escola. Nome do supervisor do campo da instituição de ensino concedente, nome do nosso diretor da escola, quem estará te recebendo. E aí a gente vem aqui com as cargas horárias e assinatura e data. Também entreguei para vocês mastigadinho as atividades a ser desenvolvida. E nós ainda tivemos acadêmicos que tiveram dificuldade ainda. Inclusive, no relatório parcial, era para estar entregando essas fichas, para que haja correção das fichas, porque ainda está a tempo daí voltar na escola, pegar a assinatura, mudar a data, alterar, né? Se tiver rasura aqui na data, pode voltar com a ficha. Não vai ser permitido. Na data ou nos dados da concedente, não é permitido rasura, tá? Mesmo que você apagou direitinho, mas ainda ficou rasurado, não dá certo. Então, muitos acadêmicos entregaram as fichas postadas lá até esse período aqui, ó, preenchimento das fichas, 2 horas de estágio. Sendo que era para entregar aqui, ó, 5 horas, relatório de atividade de campo, elaboração do relatório.
E tivemos outros que entregaram isso aqui tudo preenchido, até a avaliação pronta. Até a avaliação pronta, vocês acreditam? Eu fiquei preocupada como que antes de iniciarmos, antes de fecharmos o mês de abril, já tinha pessoas que tinham realizado o estágio todo. Não sei como isso justifica. Então, está errado, precisa voltar na escola, arrumar essas fichas de acordo com as datas do cronograma. Que fique claro isso daí, tá? Para vocês. E o outro ponto que agora vocês vão anexar para a gente, porque é aqui que eu vou lançar a nota de vocês, eu e as professoras, tá? Vocês vão entregar para a gente, eu vou baixar para vocês verem a ficha toda, ok? Tá? Esse anexo 6 é a declaração de estágio. Vocês vão entregar para mim escaneado, tanto no relatório, como nas fichas individual que vocês vão anexar lá na mesma rota, nome de vocês e o número da matrícula. E eu estarei aqui, ó, validando aqui, ó, a nota atribuída a partir do momento que eu e assinando a ficha, né? Validando a partir do momento que eu somar todas as suas 5 etapas de atividade, tá? Então, eu acredito que se ainda tiver alguma dúvida, estarei aqui para respondê-los, tá bom? Podem ficar despreocupados, manda mensagem, que a gente estará respondendo cada um de vocês. Então, aqui, incluir as fichas no relatório, cada um numa página. Lembre-se, o termo de compromisso são 6 páginas, não é foto, é escaneamento, não pode ser coisas, imagens tremidas, não podem ter manchas. Muitos que tiraram, fizeram escaneamento com mancha, em cima de envelope de correio e tirar a foto. Não, gente. É organização, é padrão. Né? Isso aqui é um documento que é da vida de vocês todinho. Tá? É a partir dessa documentação aqui é que vai gerar o seu histórico do período cursado. E aí, eu tenho que incluir a foto autorizada, identificar o tamanho. Aqui eu coloco no máximo de 6 imagens, tá? Mas lá na lauda, lá no nosso, como é que fala? Nosso template tem até 3 laudas, né? Fique à vontade, entre 3 a 6. Isso vai da criatividade de vocês, tá? Eu não vou fechar um valor X, vai tem pessoas que querem mostrar mais fotos, né? Querem evidenciar com mais fotos, fiquem à vontade. O que vai pesar é o corpo do texto pelo número de páginas que eu passei para vocês. Se não me engano, foi 4 a 6 páginas. O corpo do texto. Os anexos não será contado, tá? Conforme eu orientei anteriormente, tá bom? E aqui nós temos algumas adicionais, né, que é importante a gente observar. Clareza, revisar, formato, o número de laudas. O relatório deve ter entre 4 a 12 laudas. Coloquei aqui incluindo anexo, eu vou excluir esse anexo, tá bom? Eu vou excluir os anexos, tá? E aí, vocês se organizar nesse sentido de fazer um trabalho bem elaborado, revisar, não dá conta de revisar, leve alguém que formata relatório, formata artigo em uma house para corrigir para vocês, para arrumar para vocês, tá? Mas não façam nada no escuro. Questão do cumprimento do prazo, pessoal, por favor, cumprimento desse prazo, né? Até o dia 16 do 6. Eu tenho até o dia 18 para corrigir. Eu tenho prazo para inserir as notas de vocês na plataforma, tá? Porque nós ainda temos, né, aqueles acadêmicos que ainda podem ficar de exame final, né?
ou que vai ter uma outra possibilidade de fazer algum ajuste, não sei. Muitas águas podem rolar, né? Então, ter essa atenção é muito importante, tá? Então, aqui é está aqui a nossa orientação sobre a escrita do nosso relatório, tá? E eu gostaria muito de pedir a contribuição de vocês, a colaboração de vocês sobre essa última atividade de estágio, que ela seja bem referenciada como as outras que vocês já fizeram, tá bom? Eu confio em vocês e sei do potencial de cada um que está aí me assistindo, tá? Estou aqui à disposição, vocês têm meu contato, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, a aula 18. Com fé em Deus, não será mais feriado, para que a gente possa se ver, conversar e trocar ideias, e como também traçar ainda, né, finalmente nossa última atividade, tá? Fiquem com Deus e um abraço no coração. Beijos.